como uma pessoa que teve um ano sofrido ou tem uma vida sofrida, depressão, doenças, escassez, presença de coisa ruim na vida dela o tempo todo, pode mudar uma situação, mudar a situação da sua vida através de sua fé em Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje aqui. Fica com a gente até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a tua vida hoje através desse podcast. Não é isso, Adriele? Isso mesmo. Como é que tá a tua fé? Tá alta. Eu tenho um texto aqui para a gente compartilhar com as pessoas, Sim. que fala de um homem que ele tinha um filho doente. Esse filho não estava só doente. A Bíblia diz que não havia cura para o menino. Uhum. Não havia cura mais para ele. Essa pessoa, imagine... Não era algo que era só levar no médico, não, né? não tinha uma solução, um tratamento longo ou curto prazo. O menino estava prestes a morrer. Uhum. Então diz que o pai do menino viajou, foi longe ter um encontro com Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus e do que Jesus estava fazendo. O coração dele se encheu de fé, porque na medicina não tinha mais solução. E é importante a gente ver isso, porque muitas vezes uma pessoa, quando ela está doente e ela ouve do médico que o problema dela é pro resto da vida, ou que vai pôr um fim na vida dela, ela perde as esperanças. Isso. Mas nesse momento em que uma pessoa de repente está numa situação dessa, ou de doença, ou de depressão, ou de escassez, ou de questões financeiras, ou família, ou casamento, etc., quando existe fé, há a solução. Não é o fim. Por mais que você ouviu uma palavra que a situação não tem mais jeito, seja ela qual for, quando a pessoa entende que, humanamente falando, não tem jeito mais. Mas quando você busca em Deus, a tua fé tem que aumentar. Quando você busca em Deus, a tua expectativa e a tua esperança tem que voltar. Uhum. Porque para Deus, Nada é impossível. todas as coisas São possíveis. são possíveis. Exatamente. Então é muito importante. Esse texto eu quero trazer para vocês isso, porque nós estamos falando sobre o quê? Como que uma pessoa que teve um ano sofrido, ou tem tido anos sofrido, ou tem tido uma vida de sofrimento, Uhum. como que esta pessoa consegue mudar a situação dela através da fé? Por quê? Porque muitas pessoas têm fé, muita gente tem fé, muita gente crê em Deus, só que ela não sabe como colocar a fé dela em ação para mudar a situação da vida dela. Isso. E o pastor falou, às vezes a pessoa ouve uma palavra, né, de não tem jeito, e às vezes também não só uma palavra, mas tudo em volta dela, as circunstâncias, o dia a dia tá mostrando para ela que realmente não tem jeito, né? Aquilo Então, parece que vai empurrando ela para baixo, isso, né? cada vez Isso, pior. isso acontece muito, Adriele, quando é problema de ordem espiritual, quando tem um mal ali envolvendo a vida da pessoa, envolvendo o casamento, envolvendo a saúde. Então tem sempre alguém doente na casa, tem sempre uma briga que do nada surge no casamento, entendeu? Tem sempre uma dor nova que aparece. Nossa. Uma hora dor a cabeça, uma hora dor o pé, a pessoa vai trabalhar, dá tudo errado. A pessoa começa a entrar em depressão. A pessoa Uma começa... tristeza que vem do nada. Ou, às vezes tem até um sentido, mas às vezes se fosse outra pessoa, a pessoa olha para os outros e fala, nossa, mas essa pessoa talvez consegue lidar e você não consegue lidar com uma tristeza que não tem fim, uma coisa Às vezes uma assim. coisa pequena se Isso. torna algo gigante. Isso. E aí, e muitas vezes isso é espiritual, é como se a pessoa tivesse amarrada. E tem gente que luta, ele luta, mas parece que não adianta. E Parece parece não que essa resolve. luta cansa mais ainda daí, né? Porque a pessoa acaba ficando exausta. Desanima mais, porque tudo que ela tenta dá errado. Isso. Tudo que ela faz parece que vai dar certo, tem tudo para dar certo, mas dá errado. Ou pela saúde, pelo que parece que tudo acontece de errado com a pessoa. Entendeu? Tem gente que fala assim, parece que eu nasci porque tem tudo dando errado. E tem pessoas, olha só o que eu vou dizer, tem pessoas que ela tem até uma data. Tem gente que ela fala assim, desde que tal coisa aconteceu, só piorou. A minha vida só piorou. A situação só dá errado. Entendeu? Desde aquele dia X, ela tem gente que ele sabe. E isso normalmente é de ordem espiritual. É um problema espiritual na vida da pessoa. Mas a pergunta é, como que uma pessoa que está vivendo ou em casa, ou no trabalho, ou na saúde, ela está vivendo uma vida de sofrimento, como que esta pessoa vai conseguir usar a sua fé que ela já tem para mudar essa situação na vida dela? Porque eu creio que muitas pessoas que estão nos vendo, ela tem fé, mas ela não sabe como usar essa fé. Tem gente que ora. Tem gente que às vezes olha e fala, eu sei que existe um Deus, eu sei E que ela Deus ora. existe, mas ela não consegue ter acesso a essa bênção, ou essa libertação, Ela não ou tem a essa cura. chave. Isso, Ela não tem uma chave. isso. Ela sabe que a porta está Ela não fechada, consegue chegar lá. mas ela não consegue abrir. Isso.
Tem gente que ela ora, ela vai a Deus, ela reza, ela ora, ela busca, entende? E ela diz, Deus, se o Senhor existe, faz alguma coisa na minha vida. Deus, por que acontece isso comigo? Deus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Por que comigo, né? Ou por que com a minha família? Por que com o meu filho? Ou o que está faltando para que isso eu não mude, faço nada né? errado, às vezes. Tem gente que faz e ela percebe, mas tem gente, ou às vezes a pessoa pensa assim, porque eu faço tudo errado, eu tenho que aguentar isso. Será? Entendeu? Imagina. E tem aquela pessoa que diz, eu não faço nada errado, não desejo mal a ninguém. Por que essas coisas acontecem comigo? Tem aquele do eu não mereço ou eu mereço. Então tem os dois, né? Tem os dois. Mas o que o texto fala aqui, o texto que nós estamos, que eu vou comentar, eu não vou ler porque o nosso tempo é curto, mas eu vou comentar, fala da cura do filho de um oficial do rei. Então esse homem, ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar do que Jesus estava fazendo. O que ele fez? Ele não esperou, quem sabe um dia Jesus passar na casa dele, ou na porta da casa dele, ou vir no bairro onde ele morava. Ele saiu porque ele sabia que o tempo dele era curto, a situação era muito grave, a medicina não trazia mais solução, não dava mais esperança nenhuma para o filho dele, então ele tinha que buscar onde? Na fé. Sim. Talvez tenha pessoas nos vendo que está passando com algo assim, talvez não em questão de saúde, de doença, mas em outras situações. Em outras, né? Que a pessoa não sabe mais o que fazer, tem que chorar, ela não sabe mais o que fazer. Tudo que ela poderia fazer, que estivesse no alcance dela, ela tem feito. Tem tentado se animar, tem tentado se manter com, sabe, com um nível alto de esperança, mas a situação vai empurrando a pessoa para baixo. Todo dia tem aquela pessoa, é uma coisa. E tem aquela pessoa também que eu já conversei com pessoas assim que falam, eu não aguento mais, eu vou desistir disso daqui. Entendeu? Desistir, infelizmente, já vi pessoas que falarem, às vezes, até não coloquem atitude, mas falam que desiste do filho, que desiste do casamento, que desiste até de coisas que ela sonha, porque ela não tem mais esperança de que aquilo... muito triste, mas esses dias nós ouvimos duas pessoas. Uma delas dizia que ela estava num grau de depressão, que ela não dormia, não comia, não tinha paz, ela queria partir, vou usar isso aqui para ninguém tirar nosso vídeo, só que ela tinha um filho de 10 anos, ela tem. Então ela pensava, eu não vou deixar meu filho de 10 anos. Então ela ia tirar o filho dela primeiro, depois tirar a vida dela primeiro, depois, para não deixar... É uma coisa maligna. Como que uma pessoa assim vai encontrar solução através da fé em Deus? É possível? Com certeza, isso acontece o tempo todo. Então esse homem, ele saiu e foi se encontrar com Jesus. Ele saiu da casa dele, não sei quanto tempo ele foi, parece que é caminho de um dia. Ele foi até Jesus, não tinha Uber, não tinha ônibus, entendeu? Ele foi a pé até onde... Cavalo, sei lá como ele foi, camelo, não sei. Mas ele foi até onde Jesus estava para buscar a cura do seu filho. E quando ele chegou lá, ele disse para Jesus que ele precisava da cura. E Jesus então disse àquele homem, disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Olha a situação. E Jesus disse, vai porque o teu filho vive. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhes anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Então qual foi o segredo aqui nesse texto? Esse homem creu. E teve uma atitude. Né? As duas coisas juntas. Teve as duas coisas para aqui. Aí você fala, mas eu também creio. Tá, mas além de crer, o que esse homem fez? Ele foi. Ele transformou a fé dele em ação. Ele transformou a fé dele em Deus em ação. Ele fez alguma coisa, ele foi em busca daquele que tinha uma palavra para ele. Essa, queridos, é uma das coisas que nós precisamos aprender. A gente precisa entender que, embora nós tenhamos fé em Deus, talvez tenha pessoas que possam nos ajudar. Não é verdade? Se o cara tem um problema psicológico, ele procura um psicólogo. Se ele tem uma doença que a medicina cura, ele procura um médico e tal. Se uma pessoa precisa de algo em relação a Deus, ela precisa procurar pessoas que possam ajudá-la. Eu já li essa Bíblia não sei quantas vezes. Eu tenho tido experiência, você também, de orar por pessoas e ver Deus agir. Tem sido a nossa vida isso. Então, se você que está nos vendo está passando por uma situação que você não aguenta mais ou está sofrendo, você precisa buscar ajuda. Mas de quem? Entendeu? Se o problema é espiritual, se o remédio não está adiantando, se a situação é muito prolongada, se é uma questão de ordem que atinge a questão espiritual, quem que essa pessoa precisa procurar? Entendeu? Quem que tem a solução. Exatamente. Que seja, que leve a sério, isso como nós levamos, né? Exatamente. Então, eu quero convidar você para fazer o mesmo. E para essas pessoas, Adriane, para essas pessoas que estão nessa situação, nós estamos preparando ainda neste final de ano, já preparamos um trabalho que eu acredito
que vai ser o divisor de águas na vida de muitas pessoas. Não de todas, por que não? Porque tem gente que não crê e não vai vir. Exato. Tem Já gente que conta com isso. tem gente que vai falar um monte de bobagem, não vai vir. Isso, Nós estamos isso, falando aqui tudo com bem. quem? Com quem crê e vem e Com faz. quem quer mudar de vida. Exatamente. Com quem, não em nós, mas em Deus você acredita. E você Verdade. acredita que, assim como Deus usou João Batista, usou Paulo, usou Pedro, tem usado tantas pessoas, sim, Deus usa pessoas. Sim. A maneira de Deus tocar a nossa vida é usando pessoas. Quantas vezes eu precisei de uma graça e Deus usou pessoas para me abençoar? Sim, Deus usa pessoas. É bíblico. Tem gente que às vezes vê uma mensagem dessa e fala: Deus, o homem não faz isso. Não, o homem não faz, mas Deus usa pessoas. E eu creio, nós estamos orando, nós estamos jejuando, nós estamos buscando direção para que Deus nos use para abençoar você. Então, o que essa pessoa tem que fazer? Vir aqui. Crer. Isso. De tal forma Exatamente. que ela saia do lugar. Saia. Faça alguma coisa como esse homem fez, né? Ele fez algo, ele não ficou, que nem o pastor mesmo já falou, ele não ficou lá esperando que se talvez acontece que Jesus passe. Não, vai atrás, corre atrás. Então, o que acontece? O que ele fez? Ele teve uma fé tamanha que deslocou do local e foi buscar uma bênção. É isso que nós estamos esperando que essas pessoas façam. Exatamente. Entendeu? Que ela tenha uma fé, mas não aquela fé que fala, eu tenho muita fé e eu vou confiar. Mas confiar, beleza, mas vai fazer o quê? Exato. Porque a mulher do fluxo de sangue teve fé e foi, passou no meio da multidão, tocou em Jesus, vamos falar qualquer dia dela, para ser curada. Os leprosos procuraram Jesus. O Bartimeu gritou até Jesus mandar alguém atender ele. Você vai fazer o quê? Exatamente. Entendeu? A tua fé vai te levar a fazer o quê? Então a nossa fé para abençoar a vida dessas pessoas está nos levando a quê? Ouçam. Nos próximos dias 23 e 30, são 2 sábados, às 19 horas, aqui na Igreja DNA do Pai, nós vamos fazer um trabalho muito forte de oração, de unção e de transferência de uma bênção para a tua vida. Como é que nós vamos fazer isso? Sábado, dia 30, lembrando que sempre que eu falo aqui no Boqueirão, é dia 30 e dia 23 e dia 30 às 19 horas. 30 às 19 horas no Boqueirão. No Boqueirão. No Tatuquara, no dia seguinte, às 9 da manhã. Então, seria dia 24, domingo, e dia 31 domingo, às 9 da manhã. O que nós vamos fazer? No dia 23 aqui, 24 no Tatuquara, o que nós vamos fazer? Nós vamos ungir todas as pessoas com a essência de rosa. Você já vai entender por quê. Com a essência de rosa. Nós vamos orar, consagrar, abençoar, jejuar, orar para que Deus coloque uma bênção nesse óleo, nessa essência, para abençoar a tua vida. Que dia que vai ser? Dia 23 aqui no Boqueirão e dia 24 no Tatuquara. Então, no sábado é às 19 aqui no Boqueirão e no domingo às 9 no Tatuquara. Isso. Eu tenho certeza que vai haver uma transferência da nossa fé, da oração que nós faremos, do jejum que nós faremos para Deus abençoar. Vai haver uma transferência nessa unção para abençoar você, dia 23, dia 24. 23 aqui, 24 no Tatuquara. E no dia 30, aqui 31 no Tatuquara, aqui sempre às 19 no Tatuquara, às 9 da manhã, nós vamos entregar uma rosa abençoada para você colocar na tua casa, na tua empresa, para abençoar a tua casa nessa virada de ano. Isso. Não é isso? Isso. Você, independente, é cura, é para cura. Se for para família, é para família. Se for para o casamento, qualquer situação, Deus vai fazer. Nós cremos, Deus vai fazer. No caso, igual o pastor estava falando ali, que o homem, ele tomou essa atitude, né? E isso que vai ser feito, nós já estamos orando, já estamos buscando para que Deus traga uma bênção para você. Então, é algo que já começou, né? É como se a gente já começou a caminhar para o sentido dessa bênção. Exato. A rosa não tem como a gente guardar ela daqui até lá, porque puxa, não vamos entregar um princípio para você. Não. Nós já estamos orando para Deus abençoar, já estamos orando pela tua vida, já estamos orando mesmo sem conhecer você. Mas no dia 29, nós vamos pegar essas rosas, vamos levar para o ambiente de unção e oração e pedir a Deus que coloque nessas rosas uma bênção que você precisa para transferir isso que nós estamos orando para a tua vida. A rosa vai ser um veículo de transferência da bênção para a tua vida. Tá? Então, tudo que nós temos orado, tudo que nós temos pedido a Deus, tudo que nós temos orado para amarrar, tudo que não presta, inveja, força do mal, nós estamos orando e no dia 29 nós vamos levar essas rosas para um ambiente de unção e oração e pedir que a bênção de Deus vá para a tua casa, para a tua vida, através dessas rosas. Então você não pode, em hipótese alguma, perder. Você precisa ver. Então você tem que ter fé para vir, para decidir que você vem. Isso. E ter fé que você vai levar uma bênção para a tua vida através dessas rosas, não é isso? Isso, exatamente.
Você crê que o que aconteceu na vida desse homem ainda acontece hoje? Com certeza, Deus é o mesmo, né? Você Não crê que mudou. uma pessoa que tem vivido uma vida de sofrimento pode ter sua vida transformada pela Com fé? certeza, com certeza. Nós já vimos, né? Vemos, graças a Deus, muita coisa acontecendo. Então, por que não acreditar se a gente tem visto Deus fazendo tantas coisas grandes e nós cremos que tem coisas maiores? Você vindo, você vai ver. Mas nós temos visto pessoas sendo curadas, famílias sendo libertas. Mas Nossa, tem venha. muita coisa. Não fique sem Graças essa a rosa. Então, o Deus. que eu quero pedir para você é o seguinte: mande uma mensagem para nós nesse número aqui embaixo, dizendo que você virá buscar essa rosa. Por quê? Porque a gente precisa saber a quantidade de rosas, né? Isso. Precisa saber a quantidade que nós vamos comprar na cesta para levar para a unção para entregar para você. Então é importante que você mande aqui nesse número dizendo: eu irei buscar essa rosa para trazer essa bênção para minha casa. Então mande essa mensagem nesse número e nós vamos começar a orar por você desde já. Diga que você virá e pelo que você vai vir buscar essa rosa. Qual é a bênção que você está buscando de Deus para a tua vida, não é isso? É isso mesmo. É isso, gente. Então esse é o recado. Esperamos por você. Deus abençoe. Deus abençoe.